menor. Amar ardentemente a caridade. Colocar-se no lugar da criatura sofrida. Considerar a situação constrangedora da pessoa menos feliz como sendo sua própria. Não parar com discrição e gentileza. Encontrar tempo para ouvir os necessitados. Nunca ferir alguém com indagações ou observações inoportunas. Abster-se de quaisquer exibições de superioridade. Usar a máxima paciência para que o necessitado se interesse pelo auxílio que se lhe ofereça. Jamais demonstrar qualquer estranheza ante os quadros de penúria ou delinquência, buscando compreender fraternalmente as provocações dos irmãos em sofrimento. Aceitar de boa vontade a execução de serviços aparentemente humildes, como seja carregar pacote, transmitir recados, efetuar tarefas de limpeza ou auxiliar na higiene de um enfermo, sempre que o seu concurso pessoal seja necessário. Espelhar a dor alheia, seja ela qual for. Acatar os hábitos e os pontos de vista da pessoa assistida, sem tentar impor as próprias ideias. Tolerar com serenidade e sem repetir quaisquer palavras de incompreensão ou de injúria que venha a receber. Olvidar melindres pessoais, criar iniciativa para resolver os problemas de caráter urgente na obra assistencial. Evitar cochichos ou grupinhos para comentários de feição pejorativa. Estudar para ser mais útil. Não apenas verificar os males que encontram, mas verificar-lhes as causas para que se lhes faça a supressão justa. Cultivar sistematicamente a bênção da oração. Admitir os necessitados não somente na condição de pessoas que se candidatam a recolher os benefícios que lhes possamos prestar, mas também na qualidade de companheiros que nos fazem o favor de recebermos assistência, promovendo e facilitando a nossa aproximação do Cristo de Deus. Página recebida por Francisco Xavier. Vamos agora elevar os nossos pensamentos a Deus e pedir: Senhor, razão de tudo que há, graças te rendemos e elevamos os nossos pensamentos a Ti por intermédio da prece, a pedir, Senhor, que as boas inspirações não nos faltem, que os objetivos desta tarde sejam alcançados e que possamos ter um salto de qualidade em nossas tarefas assistenciais, em nosso atendimento aos nossos irmãos mais necessitados do ponto de vista material. Que todos aqueles responsáveis por fazer esse estudo possam ser inspirados pelos guias da humanidade, pelos responsáveis pelo trabalho da nossa região. E que a sua paz, o seu amor seja presente em nossos corações. Se há irmãos que desejam vir e algum impedimento ainda fizeram não estar aqui, que esse impedimento possa ser desfeito. E que todos nós que aqui estamos possamos aproveitar ao máximo e crescer em conhecimento, em atitudes. Abençoe os nossos irmãos, abençoe a todos nós. Que a sua paz, o seu amor seja presente em nossos corações. Obrigado. Só fazer um lembrete a todos, se alguém precisar usar o toalete, os dois aqui de cima estão interdicados aí, vai ser necessário descer. Bom, pode descer aqui por trás ou aqui por aqui pelo. Está aberta a porta lateral? Tá. Tá ok? É, ela atrás. É uma dificuldade aí momentânea, mas a gente vai resolver, tá bom? Boa tarde, meus irmãos, irmãs.
sobre o serviço de assistência e promoção social espírita, tá bom? Inicialmente, nós vamos apresentar um material que nós temos de apoio, que a FEB organizou e publicou esse material. Não sei se todos conhecem, é esse manualzinho aqui de apoio, um livreto, né? Um livro que nós temos na FEB, nas livrarias dos centros espíritas, e também esse material se encontra em vários sites, da FEB, do CERJ, sites oficiais aí, tem esse material. Inicialmente, queríamos falar um pouco desse material. Esse material ele foi organizado por todas as federativas do país. É um material que ele veio a partir de várias reuniões. Várias reuniões foram organizadas pela FEB e a partir disso organizaram um material de apoio, um manual de apoio. Por quê? Porque o movimento espírita no Brasil sentia a necessidade de ter um ponto de apoio. Aí a FEB organizou isso através das suas federativas e chegou à conclusão desse material. Muito desse material tem também a participação muito intensa no material já desenvolvido na federativa, na região aqui da região sul, principalmente São Paulo. Então esse material se deu a partir disso. É um material completo? Não. Já na introdução desse material fala, é um material que está em construção. É um material que está todo o processo aí, acompanhando o processo de renovação do movimento espírita na assistência social e promoção. Então é um material que é um ponto de apoio importante para o movimento, porque veio do próprio movimento. A FEB só fez o que? Organizou, transformou em um livro e divulgou isso para o movimento espírita como um manual de apoio. Mas é um manual ainda a ser completado a cada momento que o movimento espírita achar necessário. Então isso já está na introdução desse material. Mas é um material bom, é um material significativo, que é um material de apoio para nós. E ele também se encontra, quem não quiser comprar, eu quero ter o meu, eu quero que o centro tenha para a gente estudar, ou então pode buscar no site também e baixar esse material. Tá bom? Pode passar. Então, para a apresentação do material, o material está alicerçado em alguns outros materiais que a FEB organizou, como orientação ao centro espírita, tá bom? No caso desse daí, é adequação ao centro espírita para melhor atendimento de suas finalidades. Aí um dos itens desse material diz: promover o serviço de assistência social espírita, assegurando suas características beneficentes, preventivas e promocionais, conjugando a ajuda material e espiritual. Esse é o ponto, que o nosso trabalho de assistência social é assistência social espírita, é a promoção social espírita, que leva pontos de apoio material e espiritual, fazendo com que esse serviço se desenvolva concomitantemente com atendimento às necessidades de evangelização. Não podemos esquecer que o centro espírita é o espaço onde nós vamos estar divulgando a doutrina espírita e onde as pessoas vão buscar o seu melhoramento como espírito imortal a caminho da sua perfeição. Então é esse espaço a casa espírita. E no mesmo caminho temos aí o que traz a orientação ao centro espírita, que é esse material aqui, verdinho também, que é um manual, que a FEB também organizou, que é muito interessante. Aí diz o seguinte: o serviço assistencial espírita das entidades deverá ser realizado integralmente com orientação doutrinária e assistência espiritual. Tem que ter a orientação doutrinária, senão não é um serviço social espírita. Tem que ter o cunho doutrinário, é feito dentro do espaço doutrinário. Então ele coloca que é assistência espiritual, sem imposições, de modo que possa constituir-se em um dos meios para a libertação espiritual do homem, finalidade primordial da doutrina espírita. Sem imposição, para que esse espaço seja um espaço de construção. Nós, trabalhadores da seara de Jesus,
com esses irmãos que se propõem a estar no espaço da casa espírita. Então é nesse caminho que vai esse material. Antes de entrarmos, né, na continuidade, é importante perceber o seguinte: para falarmos de serviço, de assistência e promoção social espírita, esse tema dentro da casa espírita surgiu num contexto histórico. Então a assistência social tem uma história, tem uma trajetória histórica, até chegar a um ponto que a doutrina espírita se organiza com o apoio de Allan Kardec e os amigos espirituais encarnados naquele momento. Aí começa a ter um trabalho de assistência social e promoção espírita. Só que até chegar a esse ponto, tem uma trajetória histórica da assistência social que nós devemos entender. Por quê? Porque senão nós ficamos perdidos no tempo e no espaço. A assistência social ela tem uma trajetória e tem uma modificação que tem que ficar clara para nós espíritas qual é o papel do espiritismo dentro desse trabalho de assistência. Então tem que ficar clara essa mudança. Então ela tem uma história. Vou passar. Nós temos uma assistência social através dos tempos. Temos a assistência social antes da vinda do Cristo, o enviado de Deus, né, que veio, nosso irmão que está à nossa frente para nos orientar, o Espírito mais perfeito que Deus nos proporciona estar junto, como está no livro dos Espíritos. A assistência social com o Cristo e depois do Cristo, e a assistência social com o Espiritismo. Então são 3 segmentos que nós vamos dividir aqui de maneira resumida para entendermos esse processo histórico da assistência social, tá bom? E depois vamos entender a mudança no olhar e na interpretação da assistência social espírita. Antes do Cristo, nós temos alguns fatos históricos marcantes. Por exemplo, os babilônios, 3.000 anos antes de Cristo, eles tinham já uma postura de consolação àqueles que estavam aflitos. Já era uma postura de sensibilidade na assistência social com aqueles irmãos que passavam no grupo deles, entre os babilônios, por aflição. Eles não separavam, ou eles tinham escravos de guerra. Nesse momento, os escravos, nessa época da antiguidade, eram os escravos de guerra. E eles tinham uma sensibilidade de não separar as mulheres dos homens, não separavam os casais nem os filhos, por entender que o papel naquele momento era de escravos, mas não tinha necessidade de desagregar a família, que eram prisioneiros de guerra, mas não se desagregava a família. Eles também implementaram um código de leis para organizar a sociedade, inclusive nesse apoio a esses aflitos. Aí organizou o Código de Hammurabi. Procuravam propiciar o bem-estar do povo. Então eles sempre se preocupavam. Quem estava na liderança do povo babilônio a cada momento histórico tinha uma preocupação com as necessidades do povo. Esse é um exemplo. Outro exemplo é os hindus, nossos irmãos hindus. Lá por cerca de 300 a.C., os hindus criaram o primeiro hospital da história. O primeiro hospital registrado, mapeado pela história, foi criado pelos hindus. Só que tinha uma particularidade da cultura deles, que era um hospital que atendia pessoas e animais, porque eles acreditam nessa questão da metapsicose, né? Na questão da alma voltar para os animais, onde a vaca é um animal sagrado, devido a uma reencarnação do espírito. Isso tem a ver com a cultura deles. Então, o primeiro hospital da história foi criado pelos hindus há cerca de 300 anos antes de Cristo. Aí também temos o exemplo dos chineses. Os chineses, cerca de 600 anos antes de Cristo, cria filosofias de vivência com Confúcio, aquela questão de ensinava a bondade e a lealdade para com o próximo. E a partir da filosofia de Confúcio se estabeleceu um olhar para aqueles que necessitavam de apoio. Então, a partir disso, a partir dessa filosofia dos chineses, eles começam a ter uma postura de assistência social. Temos também os gregos. Os gregos é o berço da filosofia. Ali os ideais filosóficos, Aristóteles, Platão, Sócrates. É nesse caminho com Sócrates, Platão e Aristóteles
que vai se estabelecer um berço da filosofia e a partir dessa estrutura filosófica tem um olhar para a assistência social. Então isso tudo antes do Cristo. Tem os romanos também, por volta de 300 a 500 anos depois do Cristo, 300 anos antes, eles continuam. Tem uma estrutura de percepção dos romanos equivocadas naquele momento, mas era um olhar. Quando estava em crise a sua estrutura política, onde as questões sociais estavam numa situação grave, o que acontecia? Os romanos proporcionavam para a sua população a questão da diversão e da alimentação. Eles distribuíam alimentos para os mais necessitados e proporcionavam eventos no Coliseu, eventos de teatro, aí eles traziam a herança grega, né? Da comédia, da tragédia, dos eventos de perseguir os cristãos, mas isso foi conhecido na história como a filosofia do pão e do circo. Então eles levavam diversão e levavam alimentos para os pobres quando estavam em situações de crise. Isso tudo antes do Cristo. Então, para nós entendermos a assistência social, temos que entender essa trajetória histórica, até entender a assistência social espírita. Aí também temos os judeus. Os judeus, mesmo antes da vinda do Cristo, eles já tinham estabelecido regras de um olhar para o próximo. Então eles haviam ideia de fraternidade entre eles e a quem necessitava. Os judeus cuidavam dos fracos, tinham o trabalho de cuidar dos pobres, das crianças, dos estrangeiros. Eles pagavam um dízimo e esse dízimo era direcionado para as famílias judaicas que necessitavam de apoio. Então eles também tinham uma relação do amor ao próximo, mas o próximo aqueles dentro das regras judaicas, não amor aos inimigos. Isso eles não comportavam, isso que trouxe foi o Cristo. Então eles tinham a questão do amor ao próximo, o próximo deles, da filosofia judaica. Então isso tudo foi estabelecido historicamente. Então a assistência social tem uma história, tem um painel histórico. A assistência social com Cristo. O Cristo foi um divisor de águas. O Cristo chega historicamente num momento onde isso que foi falado aqui resumidamente estava estabelecido já através das civilizações da antiguidade. Aí o Cristo chega. O Cristo, ele abre o tríplice sentido da universalidade da questão da assistência social e promoção social do espírito encarnado e desencarnado. O Cristo fala sim da assistência social quando é necessário, assistência social material, mas ele vai além, ele traz assistência no âmbito da promoção social, moral e espiritual daqueles que estavam ali juntos. Então a promoção com Cristo dá um divisor de água, ele fala da promoção social e espiritual. Aí ele fala em três grandes aspectos. O primeiro, o Cristo alcança todos os homens, então ele rompe. Não tem assim, entre grupo tal, entre o povo X e YZ. O Cristo rompe isso. Então o Cristo fala para todos, não tem distinção. Então ele fala para o escravo, fala para os inimigos, fala para os perseguidos, fala para todos. Esse é um ponto que o Cristo rompe essa promoção social apenas no âmbito material. Ele vai além, ele vai na promoção moral e espiritual de todos. Segundo ponto, estende além do campo material, atendendo também às necessidades morais e espirituais, visando ao mesmo tempo o corpo e o espírito. Então Cristo rompe qualquer segmento de exclusão, favorecendo uns e excluindo outros, rompe isso, vai além da matéria, ele vai para o espírito, ele traz a promoção espiritual. E terceiro, penetra todas as instituições, dilatando o conceito de justiça e fraternidade. Então esse material nos traz essa referência, que o Cristo rompe. Ele adentra todas as instituições e cria um novo conceito de justiça e de fraternidade, no olhar da assistência social e promoção do espírito encarnado ou desencarnado. Então o Cristo rompe isso, e é a partir disso que nós entendemos o serviço de assistência e promoção social espírita. E depois do Cristo, continuou o trabalho
continuou o trabalho com Pedro e os apóstolos, lá na Casa do Caminho, onde eles atendiam a todos. A todos. Então Pedro continua esse trabalho, junto com os outros apóstolos, e os irmãos cristãos que alicerçaram ali o grupo de trabalhadores. Então eles atendiam a todos, atendendo materialmente, mas também propagando o Evangelho. Isso é fundamental. A Casa do Caminho não era só para assistir aqueles que estavam a caminho de algum lugar necessitando. Eles também eram um ponto de propagação e de vivência do Evangelho de Cristo. Então foi um ponto importante esse momento. Aí nós continuamos historicamente. No século, por volta do século IV, 312 mais ou menos, a mãe do imperador Constantino, ela cria o primeiro hospital cristão. Então, porque teve a oficialização do cristianismo como religião oficial do Império Romano, e a partir disso ela cria o primeiro hospital cristão. Então esse é um ponto também importante, porque esse hospital vai ser um ponto de apoio material, mas também um ponto de apoio espiritual, no entendimento daqueles irmãos que estavam lá naquele momento. Então foi importante esse movimento lá. Depois nós vamos encontrar esse processo do cristianismo se espalhando por toda a Europa. Aí nós vamos ver a construção das santas casas, ou casas de Deus, que também é chamado. Foi construído a partir desse movimento cristão católico, estruturado a partir do Império Romano, que continuou depois do fim do Império Romano do Ocidente. E construiu-se as casas ali, as santas casas, para apoiar todos. Geralmente as santas casas eram construídas ao lado de igrejas ou mosteiros. E os próprios trabalhadores ligados à Igreja Católica Apostólica Romana prestavam serviço de apoio a esses irmãos que necessitavam de um apoio material e naquele momento também um apoio espiritual. Aí depois nós vamos encontrar ao longo da Idade Média, do século V ao século XV, um movimento de atendimento às pessoas que necessitavam de apoio em toda a Europa. Nós vamos encontrar na Idade Média 2.000 hospitais. 2.000 hospitais. Por quê? Porque havia uma preocupação de assistir essas pessoas que necessitavam. Haviam também 200 leprosários cristãos ligados à Igreja Católica Apostólica Romana nesse momento histórico da Idade Média. Por quê? Porque eles entendiam que era necessário ter esse apoio de assistência social. Encontramos também o rei São Luís, o rei da França, que tinha uma postura de ir também ao encontro daquele que necessitava de apoio. Então ele criou várias entidades, apoiou esses hospitais, alimentava os pobres, criou um instituto para os cegos. Isso tudo, historicamente, é importante nós sabermos. Por quê? Porque existiu um movimento nessa trajetória histórica, apoiado pela espiritualidade, para o avanço e o desenvolvimento dessa assistência social de todos. Aí vamos encontrar espíritos que se prontificaram a se dedicar a esse papel. Vamos encontrar Isabel, a rainha Isabel, fazendo trabalho em Portugal, fazendo trabalho na Hungria. Vamos encontrar Francisco de Assis na Itália, com todo o seu trabalho na Itália, estabelecendo o atendimento, toda a história que nós conhecemos de Francisco de Assis, todo esse papel em relação ao próximo, aquele que está no caminho comigo. Então, aquele que necessita do apoio material, mas além disso, o apoio espiritual. Vamos continuar. Aí, depois da reforma protestante com Lutero, depois disso há uma reestruturação do cristianismo. Aí vai se reestruturar o cristianismo católico e o cristianismo protestante a partir de Martinho Lutero. E aí o trabalho social continua. É um trabalho que vai continuar e vai se criar depois da reforma protestante o exército da salvação, que até hoje está aí. O exército da salvação ele tem um parâmetro histórico, tem um início, e isso vem depois da reforma protestante no século XVI. Aí vem a estruturação de um exército da salvação. O que seria o exército da salvação? Um exército que vai em busca de salvar aqueles que necessitam, que estão precisando de um apoio. Então é importante a gente mapear isso. E vem mais um ponto de mudança no século XVIII. Um irmão no século XVIII, Vicente de Paulo, ele faz um trabalho bem bacana,
que ele rompe um lugar fixo do trabalho social, que começou a se estabelecer um lugar fixo, onde as pessoas que necessitavam de apoio iam nesse lugar. Só que ele rompe com isso, ele cria a visita domiciliar, ele cria a visita no lar. Ele pensa o seguinte: nós precisamos conhecer o espaço que essa pessoa vive, aonde que ela estabelece relações de amor, de convívio com outras pessoas. Como é que é esse espaço? Como é que é a casa? Como é que é o bairro? Como é que é a dinâmica desse lugar que essa pessoa vive? Então isso é um ponto importante. Então hoje nós, da Casas Espíritas, vamos nos lares, mas isso tem um histórico, tem um ponto histórico. Foi a partir do século XVIII, com Vicente de Paulo. Ele, junto com Luísa de Marillac, funda a Associação das Damas de Caridade. Aí assim ele vai ampliando o trabalho de assistência. Essa Associação das Damas das Caridades é que muitas senhoras acompanhavam ele nesse trabalho de visitação. Ele tinha um local de recebimento dessas pessoas, mas ele ia junto com todos, faziam grupos e iam na casa das pessoas visitar. É importantíssimo, é fundamental. E foi importante porque ali ia ter uma interpretação do grupo da real situação social, cultural, espiritual daqueles irmãos que estavam sendo assistidos pelo trabalho do Vicente de Paulo. No século XIX, lá por volta de 1864, um suíço chamado Henri Dunant, ele organiza a Cruz Vermelha, destinada a socorrer feridos de guerra. Também é uma instituição importante, porque quando se cria a Cruz Vermelha, que está aí até hoje, no início era o apoio àqueles feridos de guerra, que foi construído por esse irmão Henri, esse suíço, no século XIX. Então foi importante também, tem uma história esse movimento. Em 1700, no final do século XVII, e aí quase no início do século XVIII, o português Fabiano de Cristo, também é um exemplo a ser citado, um irmão nosso, que trabalhou em prol do próximo. Fabiano de Cristo, português, veio para o Brasil, especificamente para o nosso Rio de Janeiro, e aqui fez um trabalho ligado à sua crença religiosa, o catolicismo, fez um trabalho belíssimo, no mosteiro. E ele faz esse trabalho de assistência ao próximo. Quantas histórias tem com Fabiano de Cristo? Várias. De esse apoio, de ele trazer aquele criança para dentro do mosteiro, atendia no seu quarto, que era o quarto mais humilde dos espaços, e ali ele atendia até o irmão se recuperar e continuar a sua trajetória. Então, temos todo esse parâmetro. Aí, século XIX, surge o Espiritismo. O Espiritismo surge com todo esse olhar para o próximo, o olhar material do irmão encarnado e o olhar espiritual desse irmão que está encarnado, mas é um espírito imortal a caminho da luz. E o Espiritismo vem falar da promoção social e espiritual, porque ao longo dessa trajetória histórica ficou-se muito preso ao atendimento material. Você necessita de uma roupa? Toma uma roupa. Você necessita do alimento? Toma um alimento. E ficava-se por aí. Então o Espiritismo traz um conceito novo da promoção. E isso tem a ver até com o nome do nosso material. Porque o nome, foram vários nomes debatidos. Por que o material tem que ser serviço de assistência e promoção social espírita? Porque no primeiro momento você vai atender aquele que está aflito, assistindo ele. É assistência imediata. Tá com fome, toma comida. Aí você assiste, é o emergencial, que ele chegou a casa com fome, desesperado, maltrapilho. Aí você dá essa assistência. Só que você não para por aí, não vai dar só o alimento. Você vai buscar promoção social espírita. E a promoção social espírita vai além do material, vai em busca do espírito imortal, que é aquele irmão ali. Que ele também está te dando a oportunidade de você refletir o papel da doutrina espírita nessa situação. Então, o nome também foi pensado. Então, é um serviço que é feito na casa espírita ou fora da casa espírita, que assiste primeiramente às urgências e depois busca promover.
Quem quer promover, crescer, desenvolver, expandir com esse irmão, junto com ele. Aí nós vamos encontrar, né, a base dessa estrutura social e espiritual que o Espiritismo nos traz. E está alicerçada na questão 886 do Livro dos Espíritos. E o Livro dos Espíritos nos diz o seguinte, na 886. O tema é caridade e amor ao próximo. A pergunta feita: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal como Jesus a entendia? Jesus, nosso exemplo, nosso guia, nosso caminho, nosso irmão que nos mostra o caminho na seara de Deus. Fala: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Então, ter benevolência, ter indulgência do momento que o outro se encontra e também o perdão das suas ofensas. Então, essa questão estabelece para nós um divisor de águas, que a assistência social espírita, ela vai além, ela vai na benevolência, no bem que queremos para com o próximo e para nós mesmos, perante Deus. A indulgência de entender que nós todos somos imperfeitos, estamos a caminho da perfeição. E o perdão para nós e o perdão para o próximo. Isso é fundamental. E assim você estabelece um trabalho realmente de caridade, de amor. E depois, Allan Kardec, Kardec também faz um trabalho na época dele, na Revista Espírita, de 1863, lá no mês de janeiro de 1863, na Revista Espírita, Kardec faz uma mobilização para atender irmãos que estavam passando por necessidade. Devido ao inverno rigoroso, ele faz uma mobilização, os irmãos de Rouen, na França, vitimados pelo inverno rigoroso. E Kardec faz uma mobilização de ajudar esses irmãos na França. E ele faz uma ajuda material, que era necessária, cada inverno, mas também ele vai ao encontro desses irmãos, levar amor, levar uma palavra, levar esperança. Então Kardec fazia isso. Kardec nos deu esse exemplo na Revista Espírita de 1863. Está lá, quem quiser dar uma olhada. No Brasil temos vários nomes que seguiram essa linha da assistência social e promoção ligada ao Espiritismo. Aí, por exemplo, o Adolfo Bezerra de Menezes, nosso irmão Bezerra de Menezes. É um exemplo, um irmão médico que se dedicou ao próximo. É um exemplo para nós de dedicação, de entendimento que a assistência é também uma promoção social espírita. Foi o nosso presidente da federação. Então ele buscou isso. Temos outros nomes. Eurípides Barçanufo, um educador. Através da educação ele buscava promover esses irmãos. Muito mais do que um apoio material. Ele foi em busca da promoção, do conhecimento, do esclarecimento. A doutrina espírita é o consolador prometido, porque ela esclarece. E a partir do esclarecimento das leis de Deus, nós vamos entender o momento que estamos passando e com isso vamos ter a consolação e a força para sairmos dessa situação e buscarmos nossa promoção como espíritos a caminho de Deus. A Anália Franco também, uma irmã da história do Espiritismo, educadora, organizou vários espaços de educação, porque ela entendia que através da educação, que vai além da instrução que a escola nos coloca, vai além, a educação ela vai através da ética, da moral, promover cidadãos de bem. Então, a Anália Franco vai em busca disso, uma educação que promove, que expande, muito mais do que o apoio material. Não quer dizer que o apoio material é desnecessário, muito pelo contrário, nós estamos no mundo material, precisamos desse apoio material, mas temos que ir além, porque é uma promoção social espírita. Aí também temos o irmão Antônio Gonçalves da Silva, mais conhecido como Batuíra, também um irmão que se prontificou a estar no movimento espírita, está aí lutando, buscando essa promoção, amparava crianças, dava um apoio, todo um olhar da promoção social espírita através da divulgação da doutrina e um olhar de promover. E também temos a FEB. A FEB, no ano de 1890,
cria um departamento, que é um departamento de assistência aos necessitados, que hoje mudou o nome já, mas nessa época se chamava-se, em 1890, assistência aos necessitados, onde a FEB organizou um trabalho inicial do amparo material, mas também do amparo espiritual, sem sombra de dúvida, e até hoje a FEB tem essa postura. Pode mudar. Então nós vamos perceber que tem essa evolução histórica da assistência social. Senão, se a gente perde a noção dessa historicidade da assistência social, nós não vamos entender as mudanças, porque determinadas posturas já tiveram seu tempo e a sua história, e nós, a partir do conhecimento histórico, vamos refletir nossas ações de assistência social dentro da casa espírita. Aí, nesse ponto da assistência social da escola, a promoção integral do espírito, o material de apoio, como nós falamos no início, nos coloca o seguinte: da antiguidade, então, até mais ou menos o início do século XIX, a assistência social tinha um olhar predominante, não quer dizer total, mas predominante, da doação apenas de coisas ligadas à matéria, roupas, alimentos, até o início do século XIX. Tinha uma predominância da assistência material. A partir de meados do século XIX até os dias de hoje, na interpretação espírita, a assistência social ganhou uma nova interpretação, que é a promoção do homem integral. O homem que está encarnado no corpo material, por isso necessita do apoio material, mas também é um espírito que necessita de um olhar espiritual. Então, esse material nos mostra esse segmento, da antiguidade para o século XIX, apenas a doação, e de meados do século XIX até os dias de hoje, um olhar para o homem integral. E a partir disso vamos trabalhar num cenário, em um palco de atuação. No caso nosso, que somos brasileiros, no nosso país, no Brasil. O Brasil tem em média, isso é estatística, tá, gente? Estatística é aquilo, não tem precisão, tem uma estimativa. E a estimativa da realidade brasileira é de 32 milhões de miseráveis. 32 milhões. Não estou falando pobres, estou falando miseráveis. É além do pobre, é aquele que está totalmente à margem da sociedade. Miseráveis, morando nas ruas, esquecidos, em lugares públicos que não têm apoio nenhum do poder público. Então, miseráveis, em bairros totalmente esquecidos pelo poder público. Então, são 32 milhões de miseráveis. Ontem, foi sexta-feira, se não estiver enganado, que eu ouvi o discurso da nossa presidente falando essa questão da miséria. Isso é importante, tem que ser falado, tem que ser cobrado, tem que ser exigido, tem que cobrar mesmo das autoridades que estão nos representando, mas também temos que cobrar de nós, cidadãos da sociedade brasileira. Então são 32 milhões de miseráveis. E para isso já está estabelecido esse olhar na nossa Constituição. A nossa Constituição fala desse trabalho social. No artigo 203 e 204, ele fala disso, do trabalho da assistência social, como o Estado constituído, do poder legislativo, executivo e judiciário, tem que trabalhar para a assistência social. Isso está estabelecido na nossa Constituição, que é o maior documento da nossa nação. Isso também está estabelecido em uma lei orgânica da assistência social, aqui a LOAS, eu imprimi aqui a LOAS, tem na internet, que é uma lei orgânica da assistência social. Então isso está estabelecido por lei. Só que está estabelecido por lei e a execução há uma distância enorme, meus irmãos. Por isso que precisamos ainda trabalhar na assistência social. Por quê? Porque a realidade do nosso país ainda não tem um olhar político representativo de atuação perante esses irmãos. Então o trabalho social das religiões, das ONGs, dos grupos de amigos que realizam esse tipo de trabalho é fundamental.
mas temos que refletir sobre isso. Aí, a partir da Lei Orgânica da Assistência Social, da LOAS, criou-se os Conselhos Municipais de Assistência Social. E esses conselhos estão em cada município do Brasil para dar esse apoio de abrir espaço da inscrição de instituições não governamentais, não ligadas ao governo, para se inscreverem e trabalharem junto. E a gente vai falar disso mais um pouquinho mais para frente. Então, também se criou esse espaço, o Conselho Municipal de Assistência Social. Então, os estados e as instituições que a lei coloca como filantrópicas, né? As instituições sem fins lucrativos que visam ajudar o próximo, tudo isso eles criaram essa lei. Primeiro a Constituição, a Lei Orgânica da Assistência Social e depois os Conselhos Municipais de Assistência Social. Isso tudo em busca de quê? Em busca de você criar espaços de atendimento. Mas, para você criar um espaço desse de atendimento, você tem que refletir em relação às leis, mas em relação ao procedimento. E o procedimento cria-se uma reflexão, que é o seguinte: nós podemos e devemos, se assim desejarmos, atender essas famílias que precisam na casa espírita, mas não devemos impor o espiritismo à força, porque isso é contra o respeito daqueles que estão vindo, mas também é uma imposição que a lei previne. Nós não podemos impor religiosidade. A religião é livre, o Estado é laico, cada um escolhe a sua religião. O Estado a Constituição fala de Deus, mas o Estado é laico. Então, como fazer isso? Vamos fazer essa troca de amor, de amparo material e espiritual na casa espírita. O que se faz? Aí o material sugere, ele fala o seguinte, esse material de apoio: cria na casa espírita um espaço de convivência. Isso é fundamental, porque as famílias que serão assistidas na casa, elas terão um espaço de viver com você, de conviver com você. E nesse espaço de convivência, você convive, você troca, você conversa. E a partir da conversa é o quê? Ela fala o que ela pensa, o que ela entende, e eu falo o que eu penso, o que eu entendo. E eu, como trabalhador da casa espírita, dentro da casa espírita, eu vou falar à luz do espiritismo. Então, na minha conversa, eu não estou impondo, eu estou conversando. Eu vou colocar a interpretação da conversa daquele momento. Então, quando você cria um espaço de convivência, você está trocando, você não está impondo o espiritismo a ninguém. Você está conversando à luz do espiritismo. Então, esse espaço de convivência é fundamental no trabalho de assistência e promoção social espírita. É fundamental ter esse espaço para as famílias chegarem na casa e trocar com você, conversar com você, e você dar um olhar naquele momento que a conversa está se desenrolando, porque quando a gente está convivendo, quando a gente ganha intimidade, a gente fica à vontade, a gente fala. O brasileiro adora falar. Então ela vai chegar ali, as famílias vão conversar, vão trocar, vão se abrir, e você com a interpretação espírita. Por isso que precisamos estudar o espiritismo profundamente. A partir do nosso estudo, nós vamos ter falas como o espiritismo pode, naquele momento, ajudar a promoção daquele espírito, que está ali com o papel de mãe, está ali com o papel de filho, está ali com o papel de marido. Então você ali naquele momento coloca o espiritismo nesse espaço de convivência. E isso ajuda muito, porque senão a gente fica sem parâmetro da onde como fazer esse trabalho. Então a fundamentação evangélica e doutrinária básica é a questão 886 que acabamos de ler, aonde que fala qual é o verdadeiro sentido da caridade segundo a interpretação do Cristo, nosso governador planetário. É a benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições de todos, inclusive a nossa.
inclusive do irmão que trabalha comigo no trabalho de assistência social e promoção. Porque o irmão também vai errar, eu também vou. Pô, você faltou, chegou atrasado, esqueceu de trazer o refrigerante para o lanche. Tem que ter também indulgência, o irmão esqueceu, o irmão também é perfeito. E acima de tudo, perdão. Porque muitas das vezes ouvimos coisas que não queríamos ouvir. Aí fala, poxa, a casa espírita te apoia, você é ingrata. Não podemos ter essa postura. Poxa, que ingratidão é essa? Critica, fala mal, falta. Então tem que ter esse olhar. É o olhar da benevolência, da indulgência, do perdão. É fundamental. Se não tiver essa base doutrinária da doutrina espírita, vai ser um trabalho apenas de dar alimento. Toma o feijão, vai com Deus, volta o mês que vem. Não é assim. Pelo menos não poderia ser assim. Tinha que ser além. Tinha que ir além. Tinha que conviver. Tinha que olhar para o outro e falar: como é que você está? Tudo bem? Você está bem? Como é que foi a sua semana? Como foi essa semana? Foi boa? Briguei com o marido, fiz isso, estou assim. Então eu estou feliz, olha que legal. Compartilhar, gente. Temos que procurar ser irmãos. Não somos irmãos perante Deus, não somos irmãos perante o Cristo, que é nosso irmão mais velho, no sentido da moralidade, está aí à nossa frente. Então vamos ser irmãos também. Não importa se aquele que mora na rua ou eu que moro num apartamento, somos irmãos. Essa situação não é normal. Nós todos temos que ter um espaço de viver, mas aquele irmão está na rua ainda. O egoísmo ainda impera, a ganância, a falta de olhar para o outro como irmão, e temos que ter essa postura. E Jesus fala: amai-vos uns aos outros como irmãos. Então devemos nos amar. Então tem que ter essa preocupação, tem que ter essa base. Aí fala da questão dos objetivos. Qual o objetivo? Tem que ter isso em mente. Qual a nossa finalidade? Qual o objetivo do serviço de assistência e promoção social espírita? Qual o objetivo? Qual a finalidade desse serviço dentro de uma casa espírita? Aí o material coloca: primeiro, valorizar o ser humano. É valorizar, é a valorização da vida. Valorizar todos. Valorizar o espírito que está ali encarnado, na sua vivência, na sua trajetória, nas suas provas, nas suas expiações. Está ali, tem que ser valorizado, amado como irmão. Continua: observar o seu lado espiritual e material. Não devemos esquecer o lado espiritual. Só olhar ele: chegou tudo rasgado, toma uma roupa, quer tomar um banho? Está com fome? Toma um lanche. Isso é ótimo, é o primeiro momento, é o emergencial. Mas não esquecer o lado espiritual desse irmão. Continua: características básicas é a promoção. E a promoção é você promover, ajudar na medida do possível, na medida que o centro consegue ir. Também não podemos ir além. Nós temos que ir até onde nós podemos e criarmos alianças. Isso é importante. Alianças com os meios públicos. Nós temos lá os hospitais públicos, os espaços de emprego da prefeitura, do governo do estado, do governo federal. Temos que buscar essas alianças. E com isso promover esse irmão para sair dessa situação. Se ele desejar também. Não devemos impor. Saia da rua, não quero. Vamos embora. A gente tenta, a gente conversa, a gente apoia, mas tem um momento que tem um livre-arbítrio. Aí devemos orar bastante, porque a prece é uma ajuda importantíssima, que às vezes não achamos. Obrigado. Que às vezes achamos que não faz parte, mas faz muito. Às vezes não podemos apoiar materialmente, mas a prece é uma ajuda espiritual tremenda. Colocar o nome desse irmão ali no nosso culto no lar, trazer esse irmão, fazer uma prece para ele na nossa casa espírita, nosso culto no lar, é fundamental. E ele coloca: o exercício da caridade em todos os momentos. Tem que ter caridade, exercício da caridade. Qual é a caridade? Já vimos: benevolência, indulgência e perdão. Então, o exercício dessa caridade o tempo todo no trabalho, na organização do trabalho, na dinâmica do trabalho, no dia do trabalho. Aí fala: a assistência material ser realizada sem paternalismo. Temos que ter isso, sem paternalismo.
Com amor, sim, mas sem paternalismo. Porque o paternalismo tem uma questão ruim. Sabe qual é a questão ruim? É porque eu termino privilegiando determinados espíritos que têm afinidade comigo. Então o paternalismo é isso. Então meu filho, ele merece tudo. O amiguinho dele merece também, mas não é meu filho. Então o paternalismo tem determinadas questões no trabalho que é complicado, porque você termina se afinizando com uma família, e com aquela família você termina às vezes querendo dar mais, querendo, toma mais um lanchinho, leva mais um quilo de arroz. Então é complicado. Então temos que ter organização, temos que ter planejamento, estratégias do trabalho, metas a ser seguidas, parcerias, isso é fundamental, e sem o paternalismo. Sem o paternalismo, porque é ruim, gente. Então temos que ser amorosos. E o amor, quando tem amor, é para todos. E quando você tem amor, você procura ser justo. Olha, temos aqui 7 quilos de arroz. Temos 6 pessoas. Então cada uma vai levar 1 quilo. E esse 1 quilo que sobrou, eu dividi. Então tem 7 quilos e 6 famílias. Cada uma recebe 1 quilo, sobrou 1 quilo. Esse 1 quilo divide para as outras 6. Vamos abrir o saco, cada uma leva um pouquinho. Ou então a gente guarda para o mês que vem para compor a outra cesta, para compor outros alimentos. Tem que ser justo. Ah, não, você vai levar. Só no caso de levar mais, se tiver mais filhos. Aí você tem que ser coerente. Tem 7 filhos, outra tem uma. Então você vai levar 2 quilos, porque você tem mais bocas para ser alimentada. Aí sim, também é justo. E todo mundo vai estar sabendo, ó, a Maria vai levar 2 quilos de feijão, porque ela tem 7 filhos, gente. Vocês dois, todos aqui tem 2. E aí a justiça e o amor vão imperar. E até aqui eles vão entender, pô, realmente ela merece vestir. Por entendermos que tem mais espíritos ali naquela família, encarnados. Aí ele continua. A valorização da vida corpórea. Temos que valorizar. Temos que enfatizar a oportunidade de estarmos encarnados. A oportunidade de estarmos vivenciando com aqueles filhos, com aquela parceria, aquele amigo que está ali junto com você, da casa espírita, com seu companheiro, com seus vizinhos. É uma oportunidade de crescimento. E não há injustiça no reino de Deus. Não há injustiça. A doutrina nos proporciona explicação de onde viemos e para onde vamos, a partir das nossas escolhas. Então isso é importante nós colocarmos. Aí coloca também a valorização da vida espiritual. Isso é fundamental. E a partir da vida espiritual entendermos a lei de causa e efeito. Então existiu uma causa para ter esses efeitos. E existirá efeitos diferentes se tiver uma causa aqui, um momento de mudança, de promoção. Então coloca esse material, coloca isso. Então, para entender o motivo dos sofrimentos. Nós todos sofremos de alguma maneira, cada um tem suas particularidades. E devemos consolar. Consolar no sentido, toma aqui um quilo de feijão, fica tranquilo, todo dia já tem esse feijão. Não, não só isso, mas estar junto, conversar, dar um sorriso, dar um abraço, estar ali falando das questões, tudo pode se mudar a partir de escolhas novas, de um olhar novo sobre a vida. E o material coloca também. Então tem que ser um serviço paciente, metódico. É metódico, gente. Organizar os alimentos que chegam na casa espírita, fazer planilha dos alimentos, separar por validade, que o alimento estraga, o alimento tem validade, é metódico, está ali toda semana recebendo a família, aí faz um lanche, tem que ter um lanche, que ficaria algumas horas, um lanchinho para receber, um lanchinho simples, mas tem que ter. Então é metódico, tudo aquilo, organizado, tem que ver se tem água, se o banheiro está limpo, espaço, não tem nada, se a tomada está com protetor para a criança não colocar o dedo ali, tomar um choque na casa espírita. Então isso tudo, então é metódico. Não pode ser apressado. Apressado a gente termina atropelando as coisas. Tem que ser pensado. Às vezes é melhor atender uma família bem do que atender 10 de maneira apressada e sem organização. É melhor atender uma família bem do que atender 10 de maneira desorganizada, apressada, confusa. Aí fala, e não esquecermos que tem que ser um serviço repleto de amor e atendimento e entendimento das limitações do próximo. Temos que entender também.
Como pode essa mulher estar grávida de novo? Meu Deus do céu! Que é isso? Meu Deus, é um absurdo. Tem camisinha, mulher. Tem anticoncepcional no posto. Temos que entender. E também não sabemos o compromisso espiritual dessa mulher, dessa irmã, com esse espírito que está vindo com o seu filho. Não sabemos. É complicado julgarmos. Não quer dizer que não devemos esclarecer. Não devemos falar na casa espírita do planejamento familiar. Que a prefeitura faz o trabalho, que é silencioso, muita gente não sabe, mas tem trabalho em alguns postos, que tem estrutura, nem todos têm, infelizmente, do planejamento familiar. Então é importante refletir sobre o momento, mas não devemos impor, julgar a limitação de cada um tem seu espaço. Não é o nosso papel. Isso é importante entendermos o seguinte, meus irmãos, que o trabalho ele tem que ser olhado, você olhar, você observar, você interpretar através do olhar da pessoa, se ela está olhando para você, se ela está cabisbaixa. O corpo diz muito, não é só a fala, que nem eu estou falando aqui, mas a minha mão está mexendo, meu corpo, o corpo também fala. Então a gente tem que observar a pessoa, olhar a pessoa, ver o gesto, a maneira de falar, o silenciar. O silêncio diz muito, gente. O silêncio diz muito. O silêncio, como oferecer o apoio, a necessidade, como ajudar na superação do problema. Isso tem que ser observado com cautela, tudo com cautela. Porque a promoção, ela vai do bio, que é o biológico, do psíquico, a mente, o social e o espiritual. Então é uma promoção no aspecto bio, psicossocial e espiritual. É uma promoção plena da estrutura biológica, da estrutura psicológica. Cada vez mais as casas espíritas recebem pessoas com desequilíbrios psíquicos, cada vez mais. Porque hoje em dia está mais claro, o psiquiatra hoje é um irmão médico que é valorizado, não é tido mais como médico dos loucos. Vão se afastar dele, muito pelo contrário. Hoje cada vez mais pessoas vão buscar o amparo desse irmão que tem estudo para nos ajudar, através do seu estudo, através dos seus medicamentos. Então a casa espírita hoje está recebendo. As pessoas estão mais claras para falar, olha, estou sentindo isso psicologicamente, sentindo aquilo. Então nós estamos recebendo esses irmãos. Aí Jesus nos dá um exemplo. Como fazer isso? A parábola do bom samaritano. O que é a parábola do bom samaritano? Descia um homem de Jerusalém para Jericó, que não é só uma descida geográfica, tá, meus irmãos? Que Jerusalém era o símbolo da espiritualidade, da religiosidade nesse momento. E Jericó não, já era o espaço da materialidade. Então descia um homem do campus mais religioso para o campo não tão religioso, de Jerusalém para Jericó, e foi abatido por ladrões. E passou-se por ali, o doutor da lei, passou o levita e não ajudou. E desceu e passou por ali o bom samaritano, que os samaritanos eram negados pelos judeus. Porque isso vem lá historicamente das 12 tribos de Israel. Quando os hebreus saíram do Egito e chegaram na região de Canaã, foi se dividir em 12 tribos. 2 ficaram na região de Judá, aí surgiram os judeus, e 10 ficaram na região da Samária, e ali ficam os samaritanos. E os judaus ficaram com o legado de propagar o judaísmo, propagar as tradições religiosas dele, do monoteísmo. E os da Samária foram excluídos, porque estudavam outras coisas, não seguiam claramente os 5 livros, os livros que Moisés organizou. Então isso tudo eles foram excluídos. E a partir disso, o bom samaritano era rejeitado pelos judeus na época. Então, mas o bom samaritano, ele observou, então devemos observar, desceu do seu cavalo e se aproximou daquele irmão. Então se aproxima do irmão, utilizou recursos necessários à assistência imediata. Ele usou o seu óleo e o seu vinho, usou na ferida daqueles irmãos, várias feridas. Então ele foi usando o óleo e o vinho. Aí, meus irmãos, o homem estava caído, não estava? O que ele deve fazer? Aí, como Jesus fala, ele colocou sobre o seu cavalo
e levou até um local. Mas para colocar sobre o seu cavalo, meu irmão, eu fico imaginando, o irmão está caído aqui, passei com óleo e vinho, eu tenho que abaixar ao encontro do irmão, eu tenho que me nivelar ao momento que ele está. Então o homem se abaixou, se nivelou. Nós devemos fazer isso, entrar ali igual essa família aqui, vamos ver qual é a realidade. Se nivelou, não se sentiu superior, não pegou o homem pela camisa e jogou em cima do cavalo. Ele se abaixou no nível que o irmão estava para ajudá-lo, levantou, colocou sobre seu cavalo e foi até o local e acompanhou. Passou a noite com esse irmão na hospedaria. No dia seguinte deixou 2 denários, dinheiro da época, e ali falou: se precisar de mais, quando voltar eu faço o ressarcimento. Isso é acompanhar, é se tornar responsável pelo outro. Então Jesus dá um exemplo de assistência social e promoção espírita. É isso, nós devemos observar aquele que chega, devemos nos aproximar, usar os recursos necessários, materiais e espirituais, acompanhar, ir lá na casa, ver como é que está, acompanhar, ligar se for necessário, tornar-se responsável pelo outro. Isso não quer dizer assumir a responsabilidade, não podemos confundir. O outro tem a responsabilidade da vivência dele. Se tornar responsável é estar junto, é acompanhar a mãe que vai ter um filho, junto com ela na maternidade, levar ela no hospital público, fazer um contato com a assistência social no espaço, falar com ela, trocar com ela, levá-la junto. Isso é fundamental. Então devemos refletir sobre a parábola do bom samaritano, que vai além de uma história de alegoria do Cristo, vai além, é um tratado de como você trabalha em relação ao outro. Locais de realização do SAPS, o Serviço de Assistência e Promoção Social Espírita. Ele pode ser realizado dentro do centro espírita, dentro do centro espírita, a maioria das casas fazem isso, mas também pode ser fora da casa espírita. Em que sentido? Um braço do SAPS. Por exemplo, no trabalho, as pessoas que vivem na rua. Você pode fazer um trabalho para assistir essas pessoas dentro do centro espírita, ou você pode ir ao encontro dessas pessoas nas ruas. Isso é um braço do SAPS também. Então ele pode ser feito dentro da casa espírita, dentro do espaço do centro espírita, ou pode ser fora, indo a um espaço de idosos. Então você está indo lá, representando a casa no trabalho do SAPS e visita esses idosos. No espaço de crianças, então você vai lá representando a casa, fazer um trabalho de assistência e promoção social espírita. Pode ser em abrigos também, abrigos de moradores de rua, como tem uma ilha da prefeitura, que é muito famoso e desorganizado, a gente tem lá. Tem também os presídios, nossos irmãos que estão lá por determinadas questões particulares deles, que não nos cabe julgar, nos cabe ir lá. Então, um trabalho lá com os irmãos que estão nos presídios, é um trabalho bonito do movimento espírita. O Rio de Janeiro tem um trabalho legal nesse sentido. Então, é importante, é um trabalho do SAPS. Tem lá também nos hospitais, visitar aqueles enfermos, é importante. Mas não devemos esquecer que mesmo fora do centro espírita, nós estamos indo representando o centro espírita. Então a postura é fundamental. O que vamos falar? Que uma coisa é o Gleison ir num hospital visitar alguém. Bom, o Gleison foi. O Gleison lá foi de qualquer jeito, falou besteira, discutiu com o enfermeiro, discutiu com o médico. Outra coisa é o Gleison indo representando o Centro Espírita Luz e Caridade. É diferente, gente. É como se a instituição espírita estivesse corporificada em você. Então você está indo com uma postura doutrinária, com uma postura de respeito. Que o certo é nós termos os dois lados, sermos, sem representação, sermos cristãos. Mas quando nós vamos num trabalho desse, temos que ter essa filosofia, o trabalho da casa espírita, seja dentro da casa ou fora da casa. E a nossa postura? E a casa, como é que vai ser representada? Porque se acontecer alguma coisa, eu falo assim, fulanos lá não sei nem quem foi, lá do Centro Espírita Luz e Caridade. Não vou lembrar o nome do Senhor, não vou lembrar meu nome.
O Gleison, que é imperfeito, que é, errou. Não, vou falar, os trabalhadores lá do musicalidade. Não é, então temos que tomar esse cuidado. Trabalho dentro da casa espírita e trabalho fora da casa espírita. Tá bom? Passa mais um. Aí fala assim, ele separa programas de atendimento dos SAPs. Então há uma divisão para entendermos melhor isso. Então, uma divisão, isso aqui é uma parte mais de organização que o material nos traz. Ó, programa de atendimento dos SAPs. Pode ser um programa de orientação, apoio sócio-familiar ou um programa de orientação e apoio socioeducativo. Isso aqui, esse material de apoio, é uma sugestão, tá, gente? O Gleice está apresentando um material, uma estrutura, mas na minha casa não é assim. Tudo bem. O importante para nós é sabermos que existe esse material de apoio, que é sugerido pelo movimento, é uma sugestão da federação, que nos coloca um ponto de apoio para refletir no nosso trabalho de assistência e promoção social dentro da nossa casa espírita. Então ele divide o seguinte, que o trabalho de orientação sociofamiliar e o trabalho socioeducativo. O sociofamiliar é para aquelas famílias que não podem frequentar diariamente ou com certa regularidade o centro espírita. Então o trabalho é com aquelas pessoas que não conseguem ir, de repente está enferma, não pode se levantar da cama. Então é um trabalho que você pode fazer indo nas casas. E o trabalho socioeducativo já é um trabalho das pessoas que podem estar no centro espírita com certa regularidade, semanal ou então determinada época que você entenda, tá? Passa aqui, Tiago. Então o programa de orientação de apoio familiar, ela faz o seguinte, aquelas pessoas que não podem ir ao centro espírita. Educação e acompanhamento das famílias e idosos, você ir acompanhando, ir nas casas, estar junto, estar ligando. Apoio às necessidades básicas, o apoio material, mas não se esqueça do terceiro ponto, integração social. E a integração social do indivíduo não é só materialmente. Agora você tem roupa, pode sair. Se tem alimento, pode sair. Não. Como é que você está espiritualmente, psiquicamente? Então a integração social é nesse sentido, o lado espiritual também, que é um trabalho social espírita. Aí o trabalho, passa mais um. O trabalho de socioeducativo já é feito na casa espírita. Aí podemos estar a educação da criança e do adolescente, podemos estabelecer o apoio escolar, podemos estar criando espaço da evangelização na casa espírita para as crianças e para os jovens, nesse momento que a família dele adentra o espaço doutrinário. Então você pode criar esses espaços e buscar sempre o desenvolvimento educacional e, acima de tudo, espiritual, buscando uma parceria na profissionalização, encaminhando esses jovens, essas famílias para um curso de profissionalização, numa parceria que você pode estabelecer com um espaço público. Você pode estar encaminhando, pode de repente estar pleiteando perante uma instituição Senai, de repente uma vaga, está aí lá pleiteando, fala, temos a família assim, assim, assado, sabe, você não criaria um espaço, uma bolsa. Então é nesse momento, o socioeducativo é nessa promoção, que vai além, gente, de dar o alimento, é você buscar a mudança, a educação, o encorajamento, a força, um trabalho. Às vezes é que a família precisa de um trabalho, e ela sai daquela situação de estar ali no centro e em outras instituições, porque as famílias vão para o centro, vão para a igreja católica, vão para o centro de Umbanda, vão para todos os lugares, eles vão ali pedindo. Mas quando eu arrumo um emprego, quando você reflete junto daquele momento de promoção, de se promover, está trabalhando, você está dando um apoio, essa pessoa se promove, sai dessa situação. É fundamental. Isso aqui é importante. Observações gerais nas atividades. Isso é importantíssimo, gente. Temos que ter uma... Lembra que é metódico? Lembra que é um processo? É metódico, tem que ter uma estrutura. Senão o trabalho fica solto. Aí temos que ter uma triagem, receber essa pessoa, fazer uma entrevista. O que é a triagem? É receber, conversar, perguntar o nome, os anos, quantos filhos tem. É uma coisa mais básica. Uma triagem, tá bom, tá precisando disso, tá ok. A entrevista é uma coisa mais profunda. Só que a entrevista não é uma inquisição. Quantos filhos tem?
Já trabalhou? Não é assim, é uma conversa, uma entrevista, conversa. Que você pode até escrever no papel, mas até posteriormente. Porque senão fica uma coisa de perguntas e respostas. Aí fica meio incômodo. Então você estabelece uma conversa em particular com a pessoa, vai perguntando para ela vai falando, você vai conversando. Aí depois, quando a pessoa sair, você preenche sua ficha de entrevista. Visita a família, é fundamental, gente. Já tivemos experiência seguinte: uma pessoa chega na família, chega na casa espírita e fala uma situação social. Aí você fica, meu Deus, que situação é essa? Aí você chega lá e vê que é uma situação difícil, mas não é tão alarmante quanto. Porque às vezes apresenta um desespero, se eu não falar bem, se eu não der uma acrescentada, aumentada, eu não vou ganhar um alimento. Então você tem que ir lá visitar para você tirar suas conclusões. Ah, sim, é pobre, sim, mas ela falou que não tinha fogão e tem. Falou que não tinha geladeira, mas tem. A borracha ruim, mas tem. Vamos ajudar a arrumar essa borracha aí. Entendeu? Mas é diferente, gente, é importante. Ou então a pessoa fala uma situação que você fala assim, é pobre, mas está ali. Aí você chega lá, é muito pior, porque a pessoa não falou tudo. Então é importante a visita, para você ter uma realidade. Tem a questão da distribuição de alimentos, que também faz parte do material, principalmente nesse espaço de convivência. A pessoa vai ficar 2 horas, 3 horas. Igual a gente está aqui, vai ter que ter um lanchinho, ninguém aguenta. Tem que ter um cafezinho da Valéria ali, senão ninguém aguenta. É importante. Tá? Distribuição de gêneros e utilidade. Isso é importante, gente. Nós temos que dar conta da nossa administração. Chegou a roupa na casa espírita, temos que dar conta. Se as nossas famílias não há poucas famílias, sobrou muitas roupas, distribui, liga para outras instituições, outros centros, liga. Você não pode deixar aquela roupa ali estragando. Não pode. Mofou, estragou, joguei tudo fora. E aquelas pessoas que separaram ou levaram para o centro espírita por acreditar que o centro espírita vai ajudar, e que essa roupa vai chegar em alguém, temos que ser. A mesma coisa é um alimento. 1 quilo de alimento estragou. É horrível. Porque uma família, alguém levou esse alimento. Alguém confiou no trabalho, levou o alimento para você levar para outro. Se o alimento estraga, é a nossa responsabilidade. Devemos dar conta da nossa administração. Então, quando o alimento estraga, é um fracasso para nós. Estragou 10 quilos de alimento. É horrível, porque o alimento estragou. E esses 10 quilos de alimento, de feijão, de arroz, podia estar atendendo alguém, ou muitas pessoas. Então, viu, está vendo, poxa, no centro não dá conta. Leva para outro centro, irmãos. Outros centros fazem um trabalho. Liga para outras instituições não espíritas também fazem um trabalho. É melhor do que o alimento estragar. Chegou fraldas. Chegou fraldas, tá bom. Se você não tem, leva para os hospitais, que muita gente vai nos hospitais públicos e não tem fralda para a criança sair do hospital público. Então a assistência social do espaço recebe e você cria uma parceria. É importante isso. Chegou enxoval, mas sobrou muito enxoval. Então redistribui. Manda para outras casas, manda para os hospitais públicos, manda para as creches públicas, porque isso vai ser útil. Nós não podemos deixar a coisa parada, temos que movimentar. Aí temos que ter o controle de quantas doações entraram, quantas doações saíram, distribuição, e é importante ter o regimento interno. O que é o regimento interno? A casa espírita tem um estatuto, que é o documento maior, os estatutos das instituições. E tem os regimentos internos, que são as regras do dia a dia. Por que é bom ter o regimento interno? Paulo é responsável pelo departamento do SAPS. Aí o Paulo precisou viajar lá para o sul, que é a terra dele, Natal. Mas o trabalho tem que continuar. Só que só o Paulo sabe fazer. Se o Paulo não deixou lá as regras escritas, como é que fulano vai assumir o lugar do Paulo até ele voltar de viagem? Então é importante estar no papel, porque o outro chega e fala assim, não vou fazer, de repente tão bem quanto o Paulo, mas eu vou tocar o trabalho não pode parar. Então tem que ter as regras lá para a pessoa entender. É bom, importante. Chega trabalhadores novos na casa espírita, aí você passa, nós temos essa dinâmica aqui. É a melhor? Talvez não, mas é a que nós conseguimos já estabelecer até o momento. Então uma pessoa sabe qual é a dinâmica. É importante, gente. Senão você vai colocar uma pessoa no trabalho, a pessoa não vai saber o que fazer. Isso é fundamental, gente. Características do grupo. Em geral, não quer dizer
que tudo muda, mas em geral, são pessoas que moram em bairros periféricos. Vem à casa espírita em busca do serviço de assistência e promoção social externa. Pessoas que moram em comunidades, em bairros pobres, em Baixada Fluminense, no caso do Rio. Então, são pessoas de bairros periféricos, que têm casas pobres, que às vezes falta higiene, no sentido de um esgoto encanado, de uma água encanada. Muitas das vezes moram nesses espaços. A saúde dessas pessoas é precária devido à alimentação precária, desenvolvimento precário, de proteínas, vitaminas, sais minerais e tudo mais. Então tem a saúde precária. Geralmente alimentam-se pouco, com irregularidade, não existe uma regularidade. Geralmente a base da alimentação é o arroz, feijão e farinha. A base é essa, na maioria das vezes. Arroz, feijão, que é uma tradição brasileira, e a farinha que acompanha, devido até à nossa herança dos nossos irmãos nordestinos. Geralmente são prestadores de serviços, né? Trabalham com pedreiros, trabalham com pintores, faxineiras, são ambulantes. Então, geralmente, esse público, na maioria das vezes, tá? São ex-egressos de sanatórios, de presídios, que estão ali buscando esse trabalho. Às vezes são pessoas ligadas ao álcool, tem uma ligação com o álcool, com as drogas. Então, é esse público que às vezes recebemos na casa espírita. Baixa escolaridade, não estuda mais, largou os estudos. Não tem religião definida, não tem. Se a casa espírita ajuda, é espírita. Aí sai dali e vai para a evangélica, é evangélica. Sai dali e vai para o católico, católico. Não tem uma religião definida. O ponto de apoio religioso é pela ajuda que recebe. Então é importante a gente saber isso. Aí você vai, de repente, passa em frente a uma igreja e vai ver um irmão que é atendido lá também. Porque tem essa mobilização, tá? De busca. Elementos humanos disponíveis da equipe do SAPS. Nós temos os próprios trabalhadores da casa, que estão ali, fazem parte da casa, mas tem pessoas que vêm para se voluntariar naquela atividade. A pessoa quer se voluntariar naquela atividade, vem na casa e fala, quero ajudar no trabalho aí, de repente, específico da sopa, no trabalho específico do atendimento aos moradores. Então são voluntários que chegam na casa ali para aquela prestação de serviço, para aquele serviço específico. Então tem os trabalhadores que fazem parte já do corpo da casa, estão ali no tempo, e tem os voluntários que vêm para esse trabalho. Mas esses voluntários vão ser recrutados e preparados. O SAPS não pode ter amadorismo. Tem que preparar, tem que falar da doutrina espírita. É um trabalho social, mas é um trabalho social espírita. Tem que falar do espiritismo. Senão a pessoa ali cai de paraquedas. Porque nós não mandamos pessoas que chegam pela primeira vez no centro, vai evangelizar, vai participar da reunião mediúnica. Ninguém faz isso. Não, tem que estudar, tem que se preparar. A mesma coisa do SAPS. Tem que se preparar, tem que estudar, tem que entender qual é esse serviço. Porque não é só dar um alimento, é promover. Então tem que se capacitar. Tá bom? Tem que ter esse preparo. Não vamos esquecer disso. Recursos materiais disponíveis. O espaço físico tem que estar limpo. Precisa ser um espaço luxuoso, simples. Um espaço harmônico, um espaço de respeito. Mas tem que ter um espaço limpo. Evitar, gente, que não é obrigatório, mas evitar para esse trabalho, ligar isso a rifas. Vamos criar rifa para ajudar os SAPs. Vamos criar um totobola. Vamos criar aqui, um bingo. É complicado essas atividades na casa espírita. Mas é uma sugestão evitar esse tipo de atividade ligada. Vamos manter esse espaço através dos associados da casa, através das doações da casa. É muito mais tranquilo. Então vamos evitar essas rifas, essas coisas, tá bom? Sempre estar ali ajudando, criando parceria com outras instituições é fundamental. Espaços públicos, espaços de instituições para serviço. De repente faz uma parceria com uma ONG, aí você encaminha aquela família para aquela ONG para serviço de capacitação, e você faz parceria no seu bairro. Passa tudo. Gente, o SAPS não pode estar um trabalho paralelo na casa. Tem que ter um entrosamento. Tem que ter uma ligação com os estudos doutrinários.
Então, as pessoas que se colocaram para o trabalho, elas têm que estudar. Tem que estudar a doutrina espírita, tem que entender a doutrina espírita. Então, tem que ter uma ligação direta com o departamento de estudos doutrinários. Tem que ter uma ligação direta com o atendimento mediúnico, atendimento espiritual. Por quê? Porque muitas famílias, às vezes, chegam na casa com necessidades espirituais. Às vezes um passe, às vezes uma orientação, de repente levar aquele nome daquela pessoa para a reunião mediúnica, para ajudar. Porque a obsessão, todos nós podemos estar abertos a sofrer, tá bom? Departamento da área de infância e juventude, às vezes a evangelização infanto-juvenil existe em determinado espaço de dia na casa, porque existe o trabalho dos SAPs. Então as famílias têm um espaço de vivência das mães e dos pais, e os filhos, jovens e crianças vão para um espaço de evangelização. Então tem que ter essa parceria, tem que ter essa ligação. E também tem que ter com a área social, com a comunicação da casa. Tem, por exemplo, divulgar o trabalho em outros espaços. Então, o departamento de comunicação vai fazer isso. Fazer uma parceria, mandar uma carta para, sei lá, o hospital público mais próximo. Mandar uma carta. Então, o departamento de comunicação pode fazer isso. Não precisa criar um paralelo. Criamos um jornalzinho do sábado. Não precisa. A gente tem já o boletim da casa. Então, fazer parte. Não pode trabalhar paralelo. É um entrosamento, gente. O sábado é um serviço dentro da casa espírita. Não podemos esquecer disso. Senão fica um trabalho paralelo. Fica um trabalho que a gente até se perde com o doutrinário da casa. Isso é importante. Tem alguns conceitos que nós temos que começar a usar, né? Alguns termos fora. Por exemplo, cidadania, cidadão, ação comunitária, usuário. São termos adolescentes, são termos que podemos usar no SAPS, porque às vezes vão preencher encaminhamentos e nós vamos direcionar, então devemos usar os termos certos. Então esse material de apoio traz alguns conceitos e suas definições para o uso do cotidiano do SAPS. Fundamentos legais, né? Nós temos, como foi falado, né? Na Constituição, o artigo 203 e 204 e o artigo 227. O 227 ele é muito interessante, que fala assim: é dever da família e da sociedade e do Estado assegurar a criança e o adolescente com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, além de colocá-lo salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração e violência, crueldade e opressão. Então também é um artigo importante para refletir. Tem a LOAS, que foi falada aqui, a Lei Orgânica de Assistência Social. Existe o Estatuto da Criança e do Adolescente, é importante, porque atendemos essas famílias na nossa casa, essas crianças que dão apoio. Precisa saber quais as leis que regem perante as crianças e adolescentes. Então tem o Estatuto da Criança e Adolescente na UECA e outras leis ligadas à assistência social. Tá bom? Isso é importante nós conhecermos e esse material nos ajuda. Mais uma. E principais compromissos e prerrogativos. Primeiro, principais compromissos é com a doutrina espírita. Temos que ter um compromisso com a doutrina espírita e com o espaço que estamos. Então temos que dar a César o que é de César, o que é a Deus o que é de Deus. Então nossos compromissos e prerrogativos, né? Então compromisso com Cristo, compromisso com a doutrina, compromisso em pagar nossos impostos, se possível, escrever nosso trabalho no Conselho Municipal de Assistência Social. Só que isso é um problema, né? O movimento espírita está sofrendo um problema em escrever um trabalho no Conselho Municipal de Assistência Social. Porque quando você escreve o trabalho social no Conselho, muitas das vezes o Conselho quer impor o tipo de trabalho que é realizado. Aí as casas espíritas não aceitam. Então tem esse problema. Então vamos esperar o tempo passar e nos mostrar uma solução para isso. Em São Paulo, até eu recebi essa notícia semana passada, que em São Paulo, uma casa espírita, o Conselho Municipal de Assistência Social foi na casa espírita e queria obrigar a casa espírita a se inscrever no Conselho Municipal de Assistência Social. E a casa espírita não queria. Aí isso foi levado para a federativa deles, isso chegou na FEB, entendeu? E toda uma questão, mas é complicado. Mas é um caminho também, se é possível, de inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social. Mas tem esses problemas ainda a serem resolvidos,
que o termo de espiritualidade vai nos ajudar. Aqui também eles colocam algumas leituras recomendadas e referências bibliográficas, também é importante. Tem leituras importantes que devem ser feitas, que ajudam no trabalho. De repente fala assim, poxa, como é que eu vou capacitar esses irmãos para o trabalho no sábado? Além dos estudos na casa que oferecer, você pode abrir um espaço de leitura das recomendadas. De repente abrir um espaço para ler esse material. Vamos ler a cada 15 dias, uma vez por mês, vamos estar lendo uma página, 2 páginas de material. É um material que está... é perfeito? Não, é um material que está em processo de construção, mas é um material de apoio, ajuda bastante. Tá bom? Vale a pena. Nós temos os anexos. Os anexos também ajudam bastante, gente. Os anexos vai ter como Então, nós temos modelo de carta, porque a gente quer encaminhar uma carta para assistente social do hospital público. Então você tem um modelo de carta, orienta bastante. Você pode digitar no seu computador aquele modelo e assim criar um padrão. Então o material ajuda nesse sentido. Tem ficha do voluntário, aquele que só vem a casa prestar aquele serviço de apoio para você. Você tem uma ficha dele, sabe quem é ele? Ele faltou, sumiu, você vai largar ele de mão, você liga. Meu irmão, tudo bem? Você não veio, tem 2 semanas, então, não posso mais, não, tudo bem, então Deus te acompanha. Porque senão a pessoa chega na casa, te ajuda e some e você não liga, então é bom ter uma ficha dele, para saber da pessoa, quem é a pessoa. Compromisso e frequência dessas pessoas. E temos que ter um trabalho ali que não tem uma relação empregatícia, é uma relação de amor, de entendimento, de amor ao próximo. Aí você vai fazer aquilo. É importante ter uma matrícula e frequência, ver lá as famílias, família A, B, C, ver a frequência da família, se a pessoa está vindo ou não está vindo. É importante saber o nome, ter a ficha dela, o guia de preenchimento, tem lá, encaminhamento, ficha para distribuição, até para você doar os alimentos para outras casas, para instituições, é importante você ter um documento. Você fala, todo ano aqui 50 kg de feijão, 50 kg de arroz, e a pessoa que recebe esse documento para você, e você vai prestar conta da sua administração. Mandei 50 kg para o centro espírita X. Tá, mas como é que você prova isso? Como é que você prova que mandou? Então você tem um documento ali assinado. Pode parecer burocrático, mas é clareza administrativa da casa espírita. Tem que ter clareza. E o termo de adesão, né? O cara terminou, algumas casas adotam, outras não, mas o documento, como é um documento nacional, foi organizado por várias federativas, foi incorporado aqui o termo de adesão do serviço voluntário, tá? Nem todas as casas têm, outras não aceitam, outras concordam, outras discordam, mas o material traz que é um material de intercessão de trabalho social espírita no Brasil. Para concluirmos, eu queria relembrar, gente, o final da página inicial que vocês leram, com a Janaína, e entendermos a essência desse trabalho. Fala o seguinte: admitir os necessitados não somente na condição de pessoas que se candidatam a recolher os benefícios que lhe possam prestar. Não só isso, não só aqueles que vão à casa espírita, não olhar só nesse sentido, mas olhar sim, mas também na qualidade de companheiros que nos fazem o favor de recebermos a assistência, promovendo e facilitando a nossa trabalhadores da casa espírita, a aproximação do Cristo de Deus. Então esses irmãos estão nos prestando também um favor para sairmos do nosso orgulho, sairmos do nosso egoísmo e estarmos nos aproximando do Cristo de Deus. Que assim, irmãos, fiquem aí a filosofia dos sábios para nós, tá bom?